Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Sobe para 11 o número de mortos no desabamento de 2 prédios na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a operação da Polícia Militar mobiliza mais de 18 mil policiais em todo o estado. Pequenas mudanças nos hábitos poderiam reduzir em quase 30% o número de casos de câncer no país. O estudo foi feito numa parceria entre a USP e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A prévia do PIB feita pelo Banco Central mostra o maior recuo desde maio de 2018, época da greve dos caminhoneiros. 8 anos após o acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, começa a retirada de combustível radioativo dos reatores. Para conseguir a extradição para a Suécia, defesa do fundador do Wikileaks, Julian Assange, pede reabertura de investigação por estupro. No esporte, a FIFA decide banir de vez do futebol o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que está preso nos Estados Unidos. E a gente vai ver os gols do final de semana nos principais estaduais do país. Mais de 60 mil mortes por câncer aqui no país poderiam ser evitadas todos os anos com a adoção de hábitos mais saudáveis. É o que mostra uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Seu Jorge tem 58 anos e faz tratamento contra um câncer de próstata. Além de tomar medicamentos, o médico receitou hábitos mais saudáveis. Fazer física, né? Caminhada, que é o ideal que ele pediu, e alimentação saudável. Aqui no parque, muita gente também começa a semana com exercícios. Eu venho todos os dias. Para viver mais, para ter mais saúde. Manter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e atividade física, são imprescindíveis para a saúde. Só que uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em conjunto com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revela que todos os anos, 114 mil novos casos de câncer no Brasil e 63 mil mortes por esse problema poderiam ser evitados simplesmente com a mudança de hábitos. Com base em pesquisas nacionais feitas pelo IBGE e por órgãos ligados à prevenção de câncer, foram cruzados dados sobre atividade física, alimentação não saudável, excesso de peso e obesidade, consumo de álcool e tabagismo. Segundo um dos autores da pesquisa, ao estimar casos preveníveis de câncer a partir desses fatores de risco, é possível orientar políticas públicas de prevenção. Ele cita um exemplo de ação que deu certo no Brasil: o combate ao fumo. Na década de 90 tinha mais de 30% da população que fumava, e aí graças a um pacote bastante completo de políticas públicas e de ações para controle do tabaco, a partir de taxação, a partir de rotulagem adequada, a partir de marketing regulado, a gente conseguiu diminuir essa proporção para menos de 10%. Por outro lado, faltam ações para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, associados a excesso de peso, obesidade e 13 tipos de câncer. É importante que a gente consiga ter um debate público para a gente implementar uma taxação adequada desses produtos, o marketing, a rotulagem desses produtos, para que não somente a gente consiga diminuir o consumo desses produtos, mas também que as pessoas consigam fazer uso de maneira conhecendo os problemas que esses produtos podem causar na saúde. Em São Paulo, o projeto Guri abre as inscrições para a 4ª edição do concurso de composição musical. A repórter Adriana Cimino tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O Projeto Guri é o maior programa sociocultural do país que tem como objetivo colocar crianças e adolescentes em contato com a música. Esse concurso ele é voltado para os 50 mil alunos que estudam nos mais de 300 polos espalhados pelo estado. Os que quiserem participar devem inscrever e entregar uma composição autoral inédita de qualquer estilo musical. Vou conversar agora com a Débora Lobo, que é gerente de projetos especiais do Guri. Débora, conta pra gente quais são as categorias e os prêmios. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Então, nós temos 2 categorias. A primeira é uma categoria infantil, que vai de 6 a 11 anos, e a segunda para jovens de 12 a 21 anos. E os prêmios?
Bom, a gente tem a coisa dos prêmios, ela é toda voltada para a formação, né? Então, a primeira premiação para os primeiros colocados das duas categorias é um workshop de 6 horas com um profissional renomado, um experiente profissional da área, para prepará-los para uma gravação no estúdio profissional, e eles recebem, então, um link com essa música remasterizada e pronta para ser divulgada. O segundo lugar, os segundos colocados também das duas categorias, recebem um workshop também de 6 horas para aprimorar essa composição. E os terceiros lugares recebem prêmios formativos, materiais de formação, DVDs, CDs, voltados para o aprimoramento da meninada. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, os alunos podem participar individualmente ou em grupos e as inscrições vão até o dia 10 de maio no site que vai aparecer aqui embaixo, é projetoguri.org.br, onde também dá para ter mais informações sobre esse projeto que é tão legal, Ana. Obrigada, Adriana, pelas informações. A Polícia Militar realiza nesta segunda-feira em todo o estado a Operação São Paulo Mais Seguro. São mais de 18 mil policiais nas ruas fazendo blitz em pontos estratégicos para coibir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população. Ícaro é personal trainer e teve que atrasar 15 minutos a primeira aula de hoje. Eu parei numa blitz aqui, eu vou atrasar um pouquinho, tá bom? Já Cristiano, consultor de TI, perdeu o dia de trabalho porque a moto dele foi recolhida. Diagnóstico policial, pneu careca. Isso daqui, no caso, né, é um perigo individual, mas podemos causar para terceiros, né? Mas nem Cristiano, nem Ícaro reclamaram dos imprevistos provocados pela blitz que aconteceu hoje cedo num dos pontos mais movimentados da Zona Sul de São Paulo. Para o sistema funcionar, precisa desse tipo de trabalho. Então, eu estou irregular, mas estou irregular com uma coisa boa, mas se eu tivesse armado? Tem muita moto roubada, a gente até acaba sendo prejudicado, né? Já tive moto roubada. Eu acho que a polícia faz o trabalho certo dela. Eu acho que cabe a nós, como cidadão, andar corretamente, né? Além deles, dezenas de motociclistas foram parados para a checagem das motos e dos documentos. Os ocupantes também eram revistados. Além de irregularidades com os veículos, o objetivo é identificar e capturar foragidos da justiça e coibir ações criminosas. Inibe o tipo de abordagem dos ladrões aí quando vê esse tipo de situação, né? Que é bem grande a operação, né? A operação conta com mais de 18 mil policiais militares, 7 mil viaturas e 10 helicópteros. Segundo a Polícia Militar, as blitz acontecem em 2 mil locais apontados pela inteligência da Polícia Militar como estratégicos para o combate ao crime. Tanto a segurança viária, também quanto a diminuição de índice aqui de criminalidade envolvendo assaltos também, né? A reportagem especial da ação Será Verdade, aqui da TV Cultura, convidou um mestre em educação digital para conversar com alunos de uma escola em São Caetano do Sul sobre as fake news. Quem de vocês tem celular e já compartilhou fake news? Eu já compartilhei 2 notícias falsas. Na rede social não, na vida real sim. Para tirar a foto do perfil do WhatsApp, senão eu ia começar a hackear. Eu acabei acreditando e passei para todo mundo que eu tinha no WhatsApp. Os nativos digitais podem até saber usar melhor do que os próprios pais as ferramentas tecnológicas, mas sem orientação, na hora de navegar, correm o risco de mergulhar de cabeça nas fake news. A solução para este problema está em uma palavra no uniforme destas crianças e adolescentes. Então, ninguém melhor do que um mestre que se tornou referência em educação digital para ensinar essa turminha. A convite da TV Cultura, Cláudio Sasaki conversou com alunos da Escola Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Primeiro, um teste. Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Para aprender a identificar o que é ou não verdade, o Cláudio deu dicas. Desconfie de notícias que vêm acompanhadas de um pedido para espalhar a mensagem. Daquelas que prometem brindes em caso de compartilhamento. E, principalmente, das que vêm acompanhadas das frases "repasse, por favor, é urgente". Também é bom se perguntar: alguém compartilhou isso ou só você? Há fontes mencionadas? O site é confiável? Qual a data da notícia? E sempre lembre que quando parece bom demais para ser verdade, na maioria das vezes é mentira mesmo.
Um desafio e tanto, que precisa ser levado a sério, porque tem impacto no futuro desses alunos. Uma pesquisa da USP, com base no monitoramento de 500 páginas digitais, mostrou que 12 milhões de brasileiros difundiram notícias falsas sobre política em 2017. Não só trazer esses assuntos e discutir esses assuntos em casa, mas também a gente se policiar, porque no fundo nós somos exemplos. Então, quando a gente pega, vem uma notícia, já encaminha sem saber se é verdade ou não, se a fonte é confiável ou não, se isso aparece em mais sites ou se vem de uma fonte meio esquisita, isso no fundo a gente também está educando nossos filhos, né? Qual que é a lição de casa? Compartilhar com os pais tudo o que aprenderam. Eu vou falar para toda a minha família. A atividade econômica do Brasil registrou em fevereiro a maior queda desde a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. A prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, recuou 0,73% em fevereiro na comparação com janeiro. Já em 12 meses, o índice apresentou crescimento de 1,21%. Em fevereiro, o tombo só não foi maior graças à produção industrial, que teve uma leve recuperação, e também as vendas no comércio, que ficaram estáveis, ajudadas pelas compras do carnaval. Já o setor de serviços recuou 0,4% na segunda queda seguida. Quarto dia de buscas na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde 2 prédios desabaram. 11 pessoas morreram e 13 estão desaparecidas. Os bombeiros usam cães farejadores para ajudar nas buscas. Hoje de manhã foi encontrado o corpo de uma mulher. No final da noite de ontem, foi achado o corpo de outra mulher, Maria Abreu, de 49 anos. Também neste domingo foi enterrado o corpo da primeira vítima, o pastor Cláudio Rodrigues, de 40 anos. A polícia investiga as causas do desabamento dos 2 prédios na última sexta-feira, os responsáveis pelas construções e pelas vendas. Os sobreviventes e familiares das vítimas vão ser ouvidos. Os edifícios ficam em uma área controlada pela milícia. Todas as construções na região são irregulares. Depois da tragédia, a Defesa Civil interditou 13 prédios, 6 deles vizinhos aos que desabaram. Mais de 100 voos da Avianca estão cancelados a partir desta segunda-feira. Desde a semana passada, a companhia aérea está suspendendo os voos porque 10 de seus aviões foram devolvidos aos seus credores por falta de pagamento. A empresa está em recuperação judicial. Desta segunda-feira até a próxima quarta, mais de 154 voos da Avianca estão oficialmente cancelados. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informa que os passageiros afetados com o cancelamento têm direito a receber o reembolso integral do valor pago ou a reacomodação em outro voo da Avianca ou de outra companhia aérea. Os passageiros que compraram passagens em agências de viagem devem procurar essas empresas. A Avianca divulgou uma lista com os voos cancelados, que pode ser acessada pelo site www.avianca.com.br/reembolso. Segundo a ANAC, se o consumidor não conseguir resolver o problema com a própria Avianca, poderá registrar sua reclamação por meio do site www.consumidor.gov.br. Chamado de superministro, o prestígio do titular da economia, Paulo Guedes, passa por prova decisiva hoje à tarde. Uma reunião agendada para as 4 horas com o presidente Jair Bolsonaro ganhou nova dimensão depois que ele mandou a Petrobras suspender o reajuste do preço do diesel sem avisar o ministro. A reunião entre Bolsonaro e Paulo Guedes consta da agenda oficial do presidente da República para esta segunda-feira. Pego de surpresa quando estava em Nova York tentando tranquilizar investidores sobre a reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes disse, antes de voltar ao Brasil, que atitudes intervencionistas do presidente Bolsonaro poderiam ser revertidas com uma conversa. Em Brasília, a expectativa em torno da reunião é para ver até onde vão os superpoderes do superministro. Além desse encontro, um outro acontece hoje no Palácio do Planalto. Técnicos dos Ministérios da Economia, Minas e Energia e da Agricultura vão discutir com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, as 2 principais reivindicações dos caminhoneiros, o preço do óleo diesel e a tabela do frete, contestada pelo agronegócio e outros setores econômicos. As conclusões da reunião serão levadas amanhã ao presidente Jair Bolsonaro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem sessão agora à tarde para analisar a reforma da Previdência. Mas os deputados do Centrão, aliados aos da oposição, querem mudar a pauta e discutir primeiro o chamado orçamento impositivo, que diminui a liberdade de gastos do governo.
Com isso, a ideia dos governistas de votar antes do feriado da Semana Santa, o parecer do relator favorável à reforma, pode não acontecer. O orçamento impositivo, que obriga o governo a realizar obras e serviços determinados pelos legislativos estaduais, já foi votado e aprovado, mas como sofreu mudanças no Senado, precisa passar por nova tramitação na Câmara. Descontentes com o Palácio do Planalto, muitos deputados querem analisar agora o projeto do orçamento na CCJ e deixar o da reforma da Previdência para depois, como forma de impor uma nova derrota ao governo. E a gente fala de golfe agora, isso porque 11 anos depois, Tiger Woods voltou a vencer um dos principais torneios do mundo. Vamos dar uma olhada nesse feito. Além da quebra de jejum ao vencer o Masters de Augusta, um dos 4 grandes torneios do circuito, a conquista de Tiger Woods marca também uma volta por cima na carreira. Depois de se afastar das competições por uma série de escândalos e lesões, ele chegou agora à marca de 15 majors na carreira, apenas 3 a menos do que o maior vencedor da história do golfe, Jack Nicklaus. O feito foi parabenizado por atletas, celebridades e políticos, entre eles o ex-presidente norte-americano Barack Obama e o atual Donald Trump. Muito bem. Superliga de vôlei masculino. Ontem teve o último jogo da semifinal entre Taubaté e Cruzeiro. Vamos ver como foi. Depois de 8 anos chegando à final, o time celeste perdeu a hegemonia. O vôlei Taubaté está na final da Superliga masculina. Na noite desse sábado, os paulistas venceram o Cruzeiro por 3-2 no ginásio do Riacho e fecharam a série da semifinal por 3-0. O ponteiro Douglas Souza foi eleito o melhor jogador da partida deste sábado. Após a vitória, o jogador destacou a força que o time ganha para a final depois de eliminar o Cruzeiro, ex-campeão da Superliga. A decisão está definida. O adversário do Taubaté será o SESI São Paulo, que varreu o Sesc Rio de Janeiro. Os dois times fizeram a decisão do Campeonato Paulista desta temporada e, na ocasião, os taubatianos ficaram com o título. Aprender a dizer não pode ser um começo para uma vida mais equilibrada e tranquila. Dizer não em determinadas situações significa impor limites e, segundo quem estuda o comportamento humano, ajuda a aumentar a autoestima e melhorar o relacionamento na família e também no trabalho. A Miriam sempre quis evitar conflitos, contrariava as próprias vontades para agradar aos outros. No ano passado, uma experiência a fez mudar de comportamento. Eu já estava na empresa que eu trabalho atualmente há um tempo e aí tinha 2 vagas no processo seletivo. Uma vaga era de uma área que eu já conheço e a outra vaga era uma área totalmente nova, mas que tinha mais a ver com o meu perfil comercial, que era totalmente comercial. E aí o meu coordenador na época falou assim: Miriam, vai nessa vaga que você já conhece, todo mundo te conhece, a coordenadora te conhece, então é muito mais fácil para você. E aí eu falei não. Foi a primeira vez que eu falei não, assim, que marcou, que eu lembro, né? A dificuldade de dizer não pode afetar a saúde física e mental. O comportamento relacionado à vida pessoal ou profissional muitas vezes traz arrependimento, baixa autoestima e esgotamento. Geralmente quem tenta abraçar o mundo e tentar agradar gregos e troianos, a gente acaba não agradando ninguém. Muitas vezes você pode falar para a pessoa: olha, espera um pouquinho e tal, eu vou primeiro avaliar o que está acontecendo e já eu te respondo. E ter, na verdade, alguns minutos ali, algum tempo, onde você reavalia aquela situação e você sim dá uma resposta para a pessoa. Rejeitar algumas propostas é também uma forma de perseguir uma prioridade. Por exemplo, para comprar uma casa ou um carro, é preciso dizer não a muitos gastos. Para emagrecer, deixar de comer alguns alimentos. Para passar em um concurso público, negar convites de amigos para estudar. Não se trata de ser rude ou egoísta. Aprender a se posicionar é um exercício de amor próprio. E tomar uma decisão, decidir algo, quer dizer que você vai estar perdendo algo e você vai estar ganhando algo. Então é saber exatamente aquilo que você tanto deseja para você avaliar melhor o que você vai perder e o que você vai ganhar. A seguir, 8 anos após o acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, começa a retirada de combustível radioativo dos reatores. E fundador da Wikileaks, Julian Assange, quer ser extraditado para a Suécia. A gente volta já. Mais de 500 barras de combustível nuclear começam a ser retiradas da usina de Fukushima, no Japão, que explodiu em 2011. Um trabalho que ainda vai levar várias décadas para ser concluído.
Por causa dos elevados níveis de radiação, os técnicos da empresa elétrica de Tóquio operam remotamente os guindastes para retirar as barras com o combustível nuclear de dentro das piscinas do primeiro dos 3 reatores da usina nuclear de Fukushima, que fica a 200 quilômetros de Tóquio. Em 11 de março de 2011, após um grande terremoto, um tsunami inundou as instalações da usina e provocou explosões de hidrogênio que destruíram os edifícios. Os sistemas de resfriamento pararam, o que provocou a fusão do combustível no núcleo de 3 dos 6 reatores da usina, no segundo maior desastre nuclear desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A empresa que realiza os trabalhos ainda está criando métodos para a retirada do combustível fundido e prevê que a remoção de todas as barras de dentro dos reatores deve se prolongar por pelo menos 40 anos. O fundador do site Wikileaks é acusado pelo presidente do Equador de fazer da embaixada do país, em Londres, um centro de espionagem. E Julian Assange quer colaborar com autoridades da Suíça para evitar sua extradição para os Estados Unidos. O presidente equatoriano Lenín Moreno afirmou que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, violou repetidamente as condições do asilo e tentou utilizar a embaixada do Equador, em Londres, como centro de espionagem. O fundador do Wikileaks foi retirado da embaixada na quinta-feira, depois que foi revogado o asilo de 7 anos, o que abriu caminho para a extradição dele para os Estados Unidos. A advogada de Assange, Jennifer Robson, disse que ele foi traído pelo governo do Equador, negou as acusações de espionagem e pediu a reabertura do caso em que Assange é acusado de estupro, arquivado em 2015. O objetivo é evitar a extradição para os Estados Unidos, onde ele é acusado por um dos maiores vazamentos de informação sigilosa da história. Hoje, parlamentares da Espanha e da Alemanha, que tentaram visitar Julian Assange na prisão de Belmarsh, em Londres, afirmaram que o fim do asilo para o fundador do Wikileaks é ilegal e marca um momento sombrio para a liberdade de imprensa. Agora, o futebol, final de semana, foi repleto de finais dos estaduais. Vamos ver os gols. No primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians empataram em 0-0 no Morumbi. É claro que teve polêmica, como nesse lance em que os corintianos pediram pênalti em Henrique, mas o árbitro, com a ajuda do VAR, o árbitro de vídeo não deu. Mesmo o placar de Internacional e Grêmio em jogo disputado no Beira-Rio. No Rio de Janeiro, o estádio Newton Santos viu Bruno Henrique marcar 2 vezes e colocar o Flamengo em uma boa vantagem contra o Vasco. Em Minas Gerais, Marquinhos Gabriel contou com um desvio para fazer o primeiro do Cruzeiro contra o Atlético. Ricardo Oliveira deixou tudo igual, mas Léo sozinho teve todo o tempo do mundo para garantir a vitória da Raposa por 2-1. No Castelão, Fortaleza abriu 2-0 de vantagem sobre o Ceará. Edinho marcou os 2 gols e pelo pernambucano teve até dancinha para comemorar o gol de Ezequiel pelo Sport contra o Náutico nos aflitos. Muito bem, o Comitê de Ética da FIFA resolveu banir de vez o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, do futebol. A decisão vem depois da entidade considerá-lo culpado por corrupção. Com isso, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol vai ter que pagar uma multa equivalente a 1 milhão de francos suíços, que dá aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Preso nos Estados Unidos desde 2015, ele já havia sido condenado pela Justiça norte-americana por suborno, com participação em vários esquemas de propina. Aldo. Os fãs da saga Guerra nas Estrelas mataram a curiosidade sobre o próximo filme da série Ascensão Skywalker. O trailer foi lançado em Chicago, nos Estados Unidos, num encontro repleto de personagens espaciais. Depois de ser cancelado no ano passado, o Star Wars Celebration voltou com tudo para os fãs da saga. Com 4 dias de duração, o encontro trouxe novidades sobre filmes, séries e jogos da saga, além da participação do elenco dos filmes e diversas atividades, como competição de melhor cosplay. O primeiro trailer do novo filme da franquia foi divulgado pelo diretor J.J. Abrams e pela presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante o painel sobre o filme. O episódio 9 de Star Wars se chamará A Ascensão Skywalker e vai estrear nos cinemas brasileiros no dia 19 de dezembro. O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Boa semana e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.